Eu queria pedir para os irmãos então abrirem as suas Bíblias na terceira epístola do apóstolo João, terceira carta de João. Nós vamos fazer a leitura de toda a carta, ela é relativamente pequena, são apenas 15 versículos. Diz assim a palavra de Deus: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as palavras, as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar pedindo mais uma vez a bênção e direção de Deus. Pai amado, eu te louvo, ó Deus, pela vida desta igreja, por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra, Senhor. Que ela sobressaia, que ela fale, Senhor, o coração de cada um aqui essa noite. Que, ó Deus, o teu nome seja honrado, glorificado na exposição da tua palavra. E que a tua igreja, Senhor, militante, que aqui está, Senhor, cumprindo a missão, seja abençoada esta noite. O Senhor conhece a vida, a alma, o coração de cada um aqui que entrou na tua casa. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale a cada um, desafiando, nos exortando, nos confortando, nos animando, Senhor, a te servir nos dias que aqui ainda temos. Abençoe cada um, ó Pai, eu te peço, e abençoe a mensagem dessa noite. Que o pregador, vaso de barro, possa ser um mero instrumento, Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma preciosidade, um relato tão íntimo do apóstolo João. Acreditamos que o autor seja o apóstolo João. Existem provas suficientes, linguagem, estilo, tema,
para afirmar que quem escreveu foi o apóstolo João, o presbítero. Não podemos estranhar essa expressão, o presbítero, porque o próprio apóstolo Pedro se identifica na sua carta: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Esse autor, apóstolo João, escreveu essa carta por volta do ano 85 ao ano 100 depois de Cristo, acredita-se. E ela traz um relato muito precioso, único. Eu digo único porque mostra o primeiro século da igreja cristã, o avanço da missão, a forma como que Deus estava usando a vida da igreja, as famílias da igreja, para que o evangelho avançasse. E assim aconteceu, e nós temos um registro aqui de como que Deus usou a vida de pessoas comuns, como todos nós aqui, pessoas limitadas, imperfeitas, mas que tinham um coração na obra de Deus. E usando um dom tão singelo, até mesmo de pouca projeção, vamos dizer assim, mostrou que o avanço da missão no primeiro século dependeu de forma vital de um dom, de um ministério, o dom da hospitalidade. Naquela época nós, não só na própria Bíblia, mas em documentos históricos preciosíssimos, sabemos que a igreja tinha esta prática. Conforme os apóstolos foram partindo, o último que ficou foi o apóstolo João, muito provavelmente uma idade já avançada. Nós estamos possivelmente no ano 85 a 100 depois de Cristo. Ele escreveu essas 3 cartas que traziam orientações sobre os falsos profetas, as heresias que estavam já circulando naquela época, e umas orientações precisas sobre a vida da igreja e o avanço da missão. E aqui, meus queridos, o que acontecia? Ele enviava missionários, ele enviava pregadores itinerantes, e era vital naquela época, para o avanço da missão, um ministério da hospitalidade. A palavra de Deus tem exortações interessantes: não deixar de praticar a hospitalidade, que alguns, não sabendo, acolheram anjos. Mas o que acontecia naquela época? O apóstolo enviava então missionários, eles tinham recursos, alimento, para até uma determinada região. Lá, estrategicamente, as igrejas acolhiam esse missionário, ele ficava durante um período de tempo nas casas dos membros da igreja. Alguns com um pouquinho mais de condições chegavam a fazer até mesmo um pequeno quarto, um cômodo, para acolher esses missionários. Isso não era uma coisa nova. Se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que profetas também, não era tão incomum eles terem na casa de alguém um local para se hospedar, temporariamente, estrategicamente. E assim a igreja funcionou muito bem. Os missionários eram acolhidos, o dom de hospitalidade era um dos mais importantes, vitais, para o andamento da obra. Só que nós não estamos no mundo perfeito, meus queridos. Nós temos um inimigo espiritual, nós temos falsos mestres e falsos profetas. Não muito diferente como é nos dias de hoje. O que aconteceu? Se infiltraram falsos profetas, pregadores itinerantes com segundas intenções, e passaram a se utilizar daquele que era o dom mais importante, vamos dizer assim, o canal que Deus estava usando para a expansão da missão no primeiro século. Passaram a usar isso com segundas intenções, de má fé, se acomodavam na casa dos irmãos, extorquiam
e sugavam seus recursos, elevavam falsas doutrinas. Então essas 3 cartas foram escritas, dentre vários propósitos, um deles era alertar contra essas falsas doutrinas. É por isso que nós vemos, por exemplo, lá na primeira carta, no capítulo de número 5, nós temos uma expressão muito interessante, em que o apóstolo, ele orienta a igreja sobre esses falsos profetas que saíram pelo mundo. É interessante como ele diz assim, 1 João capítulo 4, melhor dizendo, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então os falsos profetas, olha só, eles se utilizaram de algo tão nobre, vital para o avanço da igreja, e se infiltraram. E aí o apóstolo escreve essas 3 cartas para orientar a igreja, uma série de assuntos. Mas, embutido nisso, principalmente o grande problema que eles estavam enfrentando das falsas doutrinas, as heresias que os falsos profetas, e o texto ainda diz, não eram poucos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, ou seja, eram pregadores itinerantes. A igreja, acreditam, e os comentaristas, os estudiosos dizem o seguinte, que esse foi o maior perigo para a igreja no primeiro século. Não foram as perseguições. Pelo contrário, as perseguições todos sabem. Ela faz a igreja crescer. Como já diziam os pensadores no passado, o sangue dos mártires, a semente. Semente que faz com que a igreja cresça, porque é o testemunho vivo de pessoas que dão a vida pelo evangelho. A perseguição não é um problema na vida do cristão. As adversidades, as dificuldades que nós enfrentamos, isso não impede o avanço do evangelho. O que atrapalha o evangelho é o falso evangelho, que sempre esteve, desde o primeiro século, embutido na igreja. E a igreja sempre precisou de discernimento entre o certo e o errado. Você vai ver então os apóstolos nas suas cartas constantemente mostrando as características dos falsos profetas. Pedro mostra as características dos falsos profetas. Ele diz, assim como no passado tinha falsos profetas, hoje temos falsos mestres, que introduziram dissimuladamente heresias destruidoras, que levam a negar a fé. Eram as heresias que haviam já naquela época. Um pensamento agnóstico. O gnosticismo, ele negava pontos essenciais e fundamentais da nossa fé. Interessante que Pedro ainda chega a dizer, e fazem comércio de vós. Farão comércio de vós. A ideia clara de que junto com a falsa doutrina, sempre tem o falso profeta com segundas intenções, que envolve a questão do dinheiro. Não é muita novidade nos dias de hoje. E assim então, estas 3 cartas, mas especialmente essa última carta, foi escrita para tratar destas questões. E no caso, muito interessante a gente observar, ele vai tratar de nomes. É uma carta muito pessoal. Ela é direcionada a alguém. E vai falar sobre essa questão da hospitalidade, que era vital para o andamento da obra, o avanço da missão naquela época. Na verdade, dentre os documentos que nós temos, existe um documento não bíblico, evidentemente, do início do século, do 2º século, chamado Didaquê. E era tão sério isso, que esse documento, ele foi escrito e ele era muito sério. Como nos dias de hoje nós temos documentos preciosos que não são inspirados, confissões de fé, textos maravilhosos, preciosos, que trazem orientações. E esse documento diz o seguinte, sobre esta questão que eu estou falando, sobre os apóstolos e profetas itinerantes daquela época. A orientação para as igrejas foi assim: todo aquele, pois, que vem e ensina-lhe todas estas coisas que foram ditas antes, recebe-o. Mas se o mestre se virar e ensinar outra doutrina,
não ouça. Um pouquinho mais para frente, ele diz ainda assim, de acordo com o decreto do Evangelho, portanto, faça com que cada apóstolo que venha até você deva ser recebido como o Senhor, mas ele não deve permanecer, exceto um dia. Era uma regra interessante. Se o pregador itinerante passava um dia na casa de um membro de uma família, muito bem. Se houver necessidade, no máximo o segundo dia. Mas se ele quiser ficar mais do que isso, passar para 3 dias, é falso profeta. Estava escrito lá. Sabe aquela história de visita que não pode passar muito tempo em casa, a turma fala, né? Já era uma preocupação naquela época. E era um sinal. Olha, o ministério da hospitalidade. Se o pregador itinerante chega e passa um dia, muito bem, até aí está certo. Por alguma razão excepcional, ele vai precisar ficar mais um dia. Porque a ideia não era dele ficar meses pregando na mesma igreja. Eram pregadores itinerantes. A hospitalidade era só para ele renovar suas forças, trazia uma palavra e caminhava. Eram missionários. No máximo 2. Mas se passou disso, eu estou falando do documento do 2º século, gente. É falso profeta. E continua assim. Interessante, ele continua dizendo, ele é um falso profeta, e quando ele for embora, não deixe-o levar nada além de pão, até que ele se hospede em outro lugar. Mas se ele pedir dinheiro, é falso profeta. Está lá no documento, escrito há quase 2000 anos atrás, que esses pregadores itinerantes que pedem muito dinheiro, toma cuidado. Era uma marca, um sinal, que os apóstolos identificaram, que as cartas identificaram, que os documentos preciosos da igreja, como a de Itaquê, identificaram. Eu estou lendo o capítulo 11, sobre professores, apóstolos e profetas de Itaquê, documento do início da igreja primitiva, da igreja cristã, 1º, 2º século, e orientação preciosa. Muito bem, voltando para a nossa carta. Agora então, essa carta foi dirigida e vai tratar de 2 pessoas, mais precisamente, a nossa exposição não será exaustiva, mas seletiva, 2 pessoas. Ao amado Gaio, que você vê aí no verso de número 1, tá? E uma segunda pessoa, que nós vamos conhecer a história dele e o que ele tinha de importante que o apóstolo vai nos falar, chamado Diótrefes. Fala de uma terceira pessoa, mas não será o foco nosso. Demétrio, alguns acreditam que ele era o missionário itinerante. E provavelmente o portador dessa terceira carta. Alguns acreditam. E ele leva essa carta, e é interessante porque é dito no verso 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, estava dando credibilidade a esses pregadores itinerantes. E dentre as regras, eles precisavam ter uma carta de referência, uma carta de recomendação. Eles vinham em nome do apóstolo João, deviam ser recebidos nas casas, dentro dessas regras todas que nós colocamos. Muito bem, mas essas 2 pessoas importantes para nós entendermos o que estava acontecendo aqui. O tema da mensagem é cooperadores da verdade. Cooperadores da verdade. Nós temos então o primeiro personagem dessa carta, o amado Gaio. Diz assim então o apóstolo, o presbítero, João escrevendo, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. A ideia de amar na verdade aqui, não é com sinceridade, é o amor que ele tem de alguém que vive e crê, está servindo a mesma verdade. É a ideia de unidade que existe em torno da verdade. Eles pregam e creem a mesma coisa. Podem haver diferenças pessoais entre nós, mas há algo mais forte que nos une. É a verdade. E o apóstolo diz, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
nós já nos deparamos aqui com um assunto delicado e polêmico nos dias de hoje, que também foi distorcido pelos falsos profetas. Você está observando que votos o apóstolo João está fazendo a favor de Gaio? Ele está pedindo na sua oração, nos seus votos, amado, acima de tudo, antes de qualquer coisa, ele tinha votos, orações em favor de Gaio. Duas coisas, prosperidade e saúde. Ora, como a nossa mente está impregnada, infelizmente, desses falsos profetas, que transformaram uma oração tão legítima, bíblica, nobre, um apóstolo intercedendo por uma pessoa da igreja, pela sua saúde física e prosperidade material. A ideia no original é essa. Não é prosperidade no sentido espiritual, não, ele está falando prosperidade financeira e saúde física. Se alguém perguntar qual foi a mensagem de hoje lá na igreja, olha, veio um pregador lá de São Paulo, falou sobre prosperidade e saúde. Vão chamar o pastor João Eiró lá no presbitério. Você está trazendo um pregador que fala de prosperidade e saúde? Que oração nobre. O que há de errado nisso, gente? Mas infelizmente, da mesma forma que aconteceu há quase 2000 anos atrás, acontece nos dias de hoje. Naquela época, o canal, o meio de Deus levar adiante a missão, o projeto, era através de um ministério que exigia recursos financeiros. Eles tinham que abrir mão de alguma coisa, investir no reino de Deus, para acolher missionários e cuidar deles, sustentá-los. E aí os falsos profetas entraram nisso. E isso trouxe muito problema para a igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje, alguém vai dizer, depois desse sermão, então pastor, eu vou construir um quartinho lá no fundo da minha casa, para quando vierem os missionários eu acolher. Aonde que isso vai acontecer, gente? Raramente a gente faz isso. Geralmente quando chega um pregador, que é um preletor num congresso, a gente hospeda num hotel. Os meios são outros. Hoje, os falsos profetas, eles se infiltraram na igreja, eles têm a aparência de serem verdadeiros profetas e também causaram problemas. Porque hoje, eles distorceram essa verdade e esta oração tão nobre, nós orarmos pela prosperidade de um irmão, para que Deus abençoe os seus negócios, para que Deus abençoe a sua casa, para que ele tenha sabedoria para administrar aquilo que Deus já lhe deu, para que Deus dê saúde para um membro da nossa igreja. Isso foi distorcido, porque o problema das falsas doutrinas é super enfatizar um ponto em detrimento de outros. E é isso que aconteceu. E o que acontece nos dias de hoje é que nós temos até dificuldade de fazer orações desse tipo, para não ser identificado com aquilo. O que acontece nos dias de hoje, olha o malefício que isso causou. Quando nós vamos evangelizar alguém, você sabe disso? Primeira coisa que perguntam, o seu pastor vai pedir dinheiro para mim? Eu vou ter que dar a chave do meu carro? Porque eles chegam a pedir chave de carro, você sabe disso, com documento e tudo. Eu conheço casos de gente que chegou ao ponto de quebrar a janela e vender a vidraça para poder pegar o dinheiro e levar no culto. As pessoas estão dando o que tem, o que não tem. É uma loucura. Pregadores ficando milionários, comprando fazendas, aviões, em nome do evangelho. Meus irmãos, isso é uma loucura. E é difícil hoje nós evangelizarmos por causa disso. Ou seja, estão trazendo empecilho para o avanço da missão. Porque a maior dificuldade que a gente tem é hoje. Hoje é essa, falar do evangelho para as pessoas. E as pessoas ficarem com medo de ir na igreja e a gente dizer, não, mas na nossa igreja não é assim que funciona. E a gente tem todo um melindre ao tratar de um assunto tão vital para o avanço da igreja, que é o sustento da obra. Então, meus queridos, ele ora, faço votos por tua prosperidade e saúde. Alguns vão dizer assim, mas isso era um
um termo técnico usado nas cartas grego-romanas, mas você não vai ver os apóstolos geralmente iniciando nesse sentido de prosperidade, saúde, e dentro desse contexto, como João fez. E o que está em jogo, e o contexto da carta, e o propósito da carta. Principalmente o que vem depois. Quando ele ora, e não é pecado nós orarmos e pedirmos isso, e pensarmos nisso, mas ele condiciona com o final do verso. Ele diz assim: eu faço votos por tua prosperidade financeira, que você prospere financeiramente, que você tenha muita saúde, mas olhe, assim como ele condiciona, é próspera a tua alma. O que ele está fazendo aqui é algo extraordinário. Meus queridos, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele prosperar financeiramente, ele crescer financeiramente, mas não crescer espiritualmente, não crescer em maturidade, em generosidade. Por que vai acontecer? Ele vai se tornar avarento, ele vai confundir as coisas, ele vai confundir prosperidade financeira com bênção espiritual, e não há associação de uma coisa com a outra. Não é pecado nós intercedermos pela prosperidade dos nossos irmãos e pela saúde dos nossos irmãos, mas é pecado nós condicionarmos isso com a bênção de Deus. Não entendemos o plano maior de Deus, a soberania de Deus, o mistério do pobre, como diz o reverendo Hernandes, e o ministério do rico nessa história. Porque Deus vai colocar pessoas pobres e ricas juntas, e o mistério do pobre vai ser desvendado quando? Com o ministério do rico. Deus tem um propósito com isso. O fato é que, aqui, ele condiciona, assim como é próspera a tua alma, tanto quanto. Ou seja, não é pecado prosperar financeiramente, nem desejar, nem orar. Cuidado. O amor ao dinheiro, todos sabem, é a raiz de todos os males. Mas a condição aqui elimina essa possibilidade. Essa condição que o apóstolo colocou, meus queridos, ela nos leva àquele texto maravilhoso de Timóteo sobre a questão financeira. A palavra de Deus nos diz assim, olha que interessante, o apóstolo Paulo, dirigindo na sua primeira carta a Timóteo, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí ele vai entrar no problema do dinheiro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com um contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Mas tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. É esse tipo de desejo de querer ficar rico pela riqueza em si, não no condicionamento que o apóstolo colocou. E ele continua: quem quer ficar rico nesse sentido, cai em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aí que ele termina essa expressão maravilhosa. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus que nos proporciona bens materiais para o nosso prazer. Mas olhe, que eles pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Gente, eu li essa passagem de Timóteo, porque ao falarmos desse assunto, claro, é necessário nós sermos alertados do perigo que existe. Alguém disse certa vez, mexer com dinheiro é mexer com nitroglicerina. Pode explodir. Não é fácil. Precisa de maturidade, sabedoria. Por isso João ora pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Se essas coisas caminharem juntas, é bênção. Porque na verdade, quando Deus usa a vida, como usou a de Gaio, nós vamos entrar na vida dele, você vai ver como usou a vida de Gaio. Algo extraordinário, único acontece. Aquilo que era meramente horizontal, terreno, temporário, o investimento no reino de Deus vai reverberar na eternidade. Almas foram alcançadas porque Gaio foi usado por Deus para acolher missionários, investiu de uma forma extraordinária, e esses missionários avançaram, e o evangelho avançou. Cooperadores da verdade, Gaio. Então, quando nós falamos nesse assunto, meus queridos, nós temos que realmente observar tudo aquilo que é perigoso, mas não jogar, como a gente diz, o bebê com a água suja. Crivar e tirar aquilo que é bom. Ele continua dizendo assim no verso de número 3, João: pois eu fiquei sobremodo alegre, mais do que a média, pela vinda de irmãos, os missionários itinerantes que João recomendou, e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. A verdade deixou de ser uma teoria na vida de Gaio e passou a ser vida. Andar na verdade é uma expressão de alguém que conhece a verdade e anda nela, de tal forma que aquilo se concretiza, e ele coloca a mão no bolso, e ele investe no reino de Deus com o coração. Isso é maravilhoso. E ele diz: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto o fazes mesmo quando são estrangeiros. Faz o quê? Continuemos, verso 6. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, e bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Gaio era cooperador da verdade. Por quê? Porque Gaio abria as portas da sua casa, num período da história que aquilo que era vital para o avanço da igreja, o ministério da hospitalidade, ele acolhia os irmãos, ele fazia o melhor, de tal forma que os missionários itinerantes que retornavam para João, davam testemunho: olhe, existe naquela região um homem chamado Gaio, que ele está nos acolhendo da melhor forma possível. Ele faz o melhor por nós. A gente vê que ele faz com amor. Um homem de Deus. E interessante quando João diz: por modo digno de Deus. Ou seja, ele faz como se estivesse recebendo enviados de Deus. Ele faz como se o fizesse para o próprio Deus, não para agradar homens, mas o Senhor. E são verdadeiros itinerantes. O verso 7 diz: pois foi por causa do nome, maiúsculo, Cristo, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Na verdade, a expansão, olha que coisa extraordinária, da missão estava indo em direção aos gentios, e era de vital importância o ministério da hospitalidade, e esses que se dispuseram a ir, eles não sabiam se ia ter, trabalhando com os gentios, algum tipo de sustento. Foram pessoas que abriram mão de tudo,
E foram sem saber o que lhes esperava, sem garantia alguma de recursos. E o que eles dependiam era totalmente da generosidade de pessoas como Gaio, que eram sustentados pelas orações do apóstolo João, para que Deus lhe dê muita prosperidade e saúde, para que você continue a ser usado por Deus, para avançar a igreja, para que a igreja pudesse avançar até os gentios. Isso aconteceu por causa de uma pessoa chamada Gaio. E o apóstolo João orava pela saúde e prosperidade dele. E ele fazia isso de coração. E aqui não eram os falsos itinerantes que queriam ficar mais de 3 dias nas casas e só queriam saber de dinheiro. Eram pessoas que saíram, como ele diz, por causa de Cristo. Não foi por outra causa. Não havia uma outra motivação. E nada iam receber. Pessoas que entregaram a vida pelo Evangelho. São essas pessoas que precisam ser honradas. Que a igreja precisa sustentar com oração. Hoje, o método da igreja avançar em missões mudou um pouco. Hoje nós temos juntas de missões, não é verdade? JMN, JME, missões nacionais, missões estrangeiras. Todas as igrejas têm as suas juntas de missões. A nossa igreja presbiteriana tem. Você tem as agências missionárias. Extraordinário. Asas do Socorro. Estávamos falando agora com o pastor sobre Asas do Socorro. Conheço pessoas que abdicaram de muitas oportunidades para serem pilotos nesses aviões. E alguns morrem. Para levar missionários em lugares longínquos. Só que, na verdade, a igreja continua sendo a base de tudo isso. Por quê? Porque essas agências são cuidadas por pessoas de fé que nasceram ou se converteram, foram doutrinadas, alimentadas espiritualmente pela igreja e hoje coordenam essas juntas. Os missionários que são enviados saem das igrejas. E essas juntas só faz sentido elas existirem enquanto a igreja existir. E a igreja que ora, a igreja que envia, ainda que ela utilize meios mais modernos, vamos dizer assim. Porque agora vivemos tempos difíceis. Para você mandar um missionário para outro país, você precisa ir atrás de uma série de coisas, passaporte. Você precisa resolver questões, né? Entre países, quem pode ir, quem não pode, quanto tempo pode ficar. Enfim, muita coisa envolve. Mas a igreja continua sendo a base de tudo isso, como era no passado. E ele diz ainda no verso de número 8, concluindo a sua palavra a Gaio: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. É a base da mensagem. Cooperadores da verdade. Naquela época, a missão iria para frente graças a esse ministério de acolher os irmãos e nos tornar, então, cooperadores da verdade. Hoje o método pode ser outro, os meios podem ser outro, mas o Espírito é o mesmo. A obra continua e o envolvimento da igreja é a mesma coisa. E a consagração de cada um de nós é de vital importância para o avanço da igreja. Eu digo na minha igreja, há 12 anos, quando o irmão não vem no culto, deixa eu dizer uma coisa, a gente gosta de usar aquela história do muro para evangelizar, mas a gente esquece de trazer o muro para dentro da igreja. Porque a gente diz assim, olha, esse negócio de ficar no muro, quem está no muro a gente usa lá na hora de evangelizar, né? Porque ou você está com Cristo, tá? Ou você está contra Cristo, não existe muro. Você sabe disso. Até tem aquela história ilustrativa de uma pessoa que estava no muro e o povo de Deus chamava, desce do muro e venha para Cristo. E do outro lado, vamos dizer, o inimigo, o diabo. E o diabo não chamava essa pessoa para descer do muro. E foram perguntar para ele, escuta, por que nós estamos aqui insistindo, argumentando para essa pessoa descer do muro? Aí o diabo diz assim, mas o muro é meu. Ele está do meu lado já. Porque não existe muro. Nós não somos neutros na causa de Cristo. Ou nós estamos com ele ou estamos contra ele. Mas a gente usa isso no evangelismo. Quando vem para dentro da igreja, a gente esquece isso. A gente acha que se nós formos neutros aqui, nós estamos tranquilos. Não vou causar nenhum problema, pastor. Meu irmão, se tu não é a favor de Cristo, tu está contra Cristo.
Se você não coopera com a obra, você está trabalhando contra. Você vai ver o que vai acontecer agora com o segundo personagem. A não presença num trabalho é um desestímulo para o outro. Que naquele domingo vai ter um probleminha, falar, fulano não foi, eu também não vou. Se você não coopera financeiramente de forma digna, coerente, bíblica, não dessa loucura que a gente vê, é um desestímulo para o outro. Se você não desenvolve os seus dons e os usa para a glória de Deus, meu querido, na causa de Cristo não tem meio termo. Ou nós servimos, ou nós estamos prestando um desserviço. Não existe muro. O muro tem que entrar para dentro da igreja. Não há neutralidade no reino de Deus. Não é possível isso. Ou nós estamos engajados na obra, ou nós estamos trabalhando contra a obra. Não existe peso morto, porque todo peso morto trabalha contra. Isso é sério demais. Então aqui João, ele fala a Gaio, que era aquele engajado. Gaio não era, em nenhum momento, um grande pregador. Ele não tinha dons assim, exuberantes. Como na igreja de Corinto, todo mundo tinha dom de sobra. Ele tinha um dom. E ele investiu naquele dom. E ele deu o melhor que ele podia. Cooperador da verdade. E por fim, nós temos um segundo personagem nessa história. Esse segundo personagem começa no verso de número 9. Você vai ver agora o oposto de tudo aquilo que Gaio era. Você tem um personagem chamado Diótrefes. Muito bem. Escrevia alguma coisa à igreja. Aquela igreja que recebeu, onde Gaio provavelmente era membro, possivelmente tinha alguma projeção de liderança, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Alguns acreditam que o que foi escrito pode ter sido as cartas anteriores. Outros acreditam que era alguma orientação diretamente a Diótrefes. Mas o que estava acontecendo com esse Diótrefes? Vamos entender. Primeiro, a gente já percebe que aqui eles dizem que é um dos primeiros. Sabe aquela história que a gente ouve falar, dono de igreja? O camarada deu terreno para construir igreja, sabe? Ele tem um dízimo um pouquinho melhor, sabe? E ele se acha dono da igreja. Eu não sei se isso acontece por essa região, entendeu? Mas na minha região isso existe muito. Tem cidades que a igreja presbiteriana não é conhecida como igreja presbiteriana. A gente convida a pessoa, vamos para a igreja presbiteriana. Ah, a igreja da família tal. Eles são os donos da igreja. Tem cidade lá na nossa região que a rua principal da cidade tem o nome daquela família. A igreja foi construída com os recursos daquela família, o terreno foi dado pela família. É a família que manda. É a igreja da família. Os donos da igreja. Coitados dos pastores que passam lá. Só Deus sabe. O trabalho não avança, gente. Isso não existe. Isso é um empecilho. Bom, quem é mais antigo nessa região sabe que já teve muito problema desse tipo. O fato é que ele gosta de exercer a primazia. São os dominadores do rebanho. Não são pastores. Não são pessoas que amam a causa. Amam a si próprio. E ele não dá acolhida. E ele diz no verso 10, por isso, se eu for aí, olha, são ameaças apostólicas, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe, que eu disse, não há neutralidade. O fato dele não acolher, ele já estava desestimulando os irmãos. Ele continua dizendo, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja? Lembre, para o avanço da obra missionária, vital ministério de hospitalidade. Esse líder, que deve ter alcançado alguma projeção dentro da igreja, começou a exercer influência, não acolhendo, impedindo pessoas de acolher, 3 coisas ele fazia, e perseguia quem acolhia. E aí ele diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Ou seja, ele coloca 2 exemplos, Gaio e Diótrefes. E ele diz, não imite o que é mal, que era Diótrefes. Mas o que é bom, Gaio. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então
Então nós temos esse contraste chocante de duas pessoas, simples como eu e você, não eram pessoas extraordinárias. Eram pessoas simplesmente que colocaram o coração na obra. Investiram o que tinham. Não fizeram nada de além. O que tinham. Um deles cooperava com a obra financeiramente, estimulava toda a igreja a fazer o mesmo, dava bom testemunho, era motivo de alegria para todos, inclusive para o apóstolo. Sobremodo, ele usa a expressão, e fazia a obra de Deus avançar. Em contraste contra isso, você tinha Diótrefes, que não cooperava com a obra, não acolhia os missionários, desestimulava a igreja a fazer o mesmo, em 3 níveis, não fazia, desestimulava e perseguia quem fazia, dava um péssimo testemunho, era motivo de tristeza para todos, para os da igreja que eram perseguidos, para os missionários que eram escorraçados de lá e voltavam tristes para o João, falando, olha, não fomos acolhidos, para o próprio João que enviava e via os missionários retornando com essas tristes notícias, e fazia a obra de Deus paralisar. Meu querido, na obra e no reino de Deus não existe neutralidade. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. O lado de Gaio ou o lado de Diótrefes. A não participação de Diótrefes no ministério, investindo na obra, influenciava negativamente a outros. Não existe neutralidade no reino dos céus. Ou estamos com Cristo, com tudo que somos e temos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, somos instrumentos para a obra, ou estamos contra Cristo, desestimulando a igreja, atrapalhando o trabalho, como Diótrefes. E nós temos que escolher de que lado estamos na nossa vida. Do lado de Gaio ou do lado de Diótrefes. Como eu disse, meus queridos, o texto conclui finalmente. Quanto a Demétrio, o testemunho dele, provavelmente um dos missionários itinerantes, e ele conclui no verso 13, dizendo, muitas coisas tinha de escrever, mas não quis fazê-lo por tinta e pena, mas em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Possivelmente João foi nesta igreja, esteve face a face com esta personagem interessante, Diótrefes, e o próprio Gaio. Meus queridos, no mundo nós sempre teremos, na obra de Deus, Gaios e Diótrefes. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar nossa vida diante de Deus. E faça uma pergunta muito sincera para Deus. Você está mais para o lado de Gaio ou para o lado de Diótrefes? Como é que está o seu engajamento na obra de Deus? Como é que está a sua cooperação na missão da igreja? O que tem feito com os teus dons? Enterrando ou descobrindo, desenvolvendo e usando para a obra de Deus? Como você tem cooperado financeiramente com seus dízimos e com as suas ofertas? Como você tem evangelizado? Você anda com um folheto da igreja, algo para entregar na rua? Essa é uma pergunta simples, mas que revela muita coisa. Quando você tem um contato com uma pessoa, a primeira coisa que lhe vem no coração, será que essa alma conhece a Cristo? Devia ser essa a primeira pergunta. De que lado nós estamos? De Gaio ou de Diótrefes? A Bíblia nos convida ao autoexame sempre. Não examine a vida do outro. A Bíblia não manda a gente fazer isso. Tem liderança para isso. Examine-se, pois, a si mesmo. Feche os olhos. Coloque-se diante de Deus. E fale com o Pai Eterno. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua dedicação à obra de Deus? Como é que está a sua participação nos trabalhos? Responda tu mesmo para Deus. Examine a si mesmo. Se você descobrir que você está aparecendo mais Diótrefes
porque não tem feito aquilo que poderia fazer, não tem desenvolvido seus dons, não tem sido usado, peça perdão a Deus. E peça a Deus para ser mais parecido com Gaio. Vamos orar. Ó Pai amado, nós temos diante de nós um texto precioso, Senhor. Engajador, desafiador, confrontador, que nos mostra a vida íntima de uma igreja no passado, mas que não é muito diferente dos dias de hoje. Não há muro, não há neutralidade no reino dos céus. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Por isso eu peço ao Pai, em nome de Cristo, sonda, ó Deus, o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos, Senhor, por um caminho eterno. Desperta, Senhor, o teu povo para o engajamento, para despertamento dos dons, para o serviço da tua obra. Usa, ó Pai, a vida de cada um aqui presente, que sejamos parecidos com Gaio, que era parecido com Cristo. Homem perfeito como nós, mas que tinha um coração na obra. Que sejamos imitadores dele, como ele foi imitador de Cristo. Como diziam os apóstolos, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Assim, ó Pai, abençoe esta igreja, abençoe o ministério do pastor, os presbíteros, diáconos. Desperta o coração de cada um, Senhor, para que sejamos cada dia mais parecidos com o próprio Cristo e usados na tua casa, na tua obra, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.